Olá, pessoal. Aqui continuando os nossos estudos sociais sobre as classes sociais e o conflito que existe entre essas classes na sociedade. Aqui eu pego uma edição publicada pelo Jornal da Cidade, chamado O Jornal, edição é hoje, de 2012. Então lembre-se essa data, que é uma revista publicada pela classe média e que divulga a própria classe média. Eu uso ela como estudos sociais para analisar quem é a classe média e como configuram politicamente a luta de classes na sociedade. Então temos aqui, por exemplo, destaque esses dois, né? A proprietária da Fafib e o que eles chamam de Zé Francisco, tal, que está destruindo a natureza lá para fazer um shopping. E nessa revista publicada é onde você vê quem é a classe média. Olha só, ano de 2012. Aí você vê aqui, né? A classe média. Ó, quem é a classe média, né? Então, tipo, aqui você pode ver que são proprietários de algum estabelecimento, né? E esses proprietários, eles que englobam a classe média de bebedouro. Então, na sociedade tem três classes sociais: a classe trabalhadora, a classe média e a classe burguesa. A classe trabalhadora também chamada de proletariado. A classe média, que é essa, se divide em baixa e alta. Então veja só, aqui estamos vendo essa classe média de bebedouro e aqui a gente vê a classe média lá de Jaboticabal. Olha só, perfil católico, tal, pá. Aí, ao mesmo tempo aqui, tem um livro do Hobsbawm que vai mostrando as classes médias. Olha lá, ó, repare só, ó o estilo, ó o estilo. Agora eu vou virar aqui, ó. Ó o estilo, ó o estilo. Aí eu vou virar aqui. Olha só que semelhança com esse daqui. Olha que semelhança. E é a mesma coisa aqui. Entendeu? De bebedouro. A classe média. Então, e olha só. Olha o estilinho. Tipo assim, sempre preocupado com a política, porque aí vai procurar cachorro na internet, fast food, vida de boy, né? Tá ligado? Por quê, meu irmão? Onde você vai saber que eles são classe média? Eu nem sei quanto que eles ganham, mas ó, você percebe porque é o seguinte. Ó, foi publicado nessa revista aqui o ano de 2012. E aqui a classe média se destaca pelo comércio, na divisão do trabalho, enquanto o trabalhador está na área, por exemplo, de serviço, fast food, ele ganha 2 salários mínimos. A classe média, a baixa, ela chega a mais de 5 mil e a classe média alta de 8 mil para 10 mil. Aí você vai ver também aqui o salário o lucro
da classe média alta. E quem é a burguesia? Ó, esse livro aqui que eu tô é o Atlas Ambiental. Ele está em todas as escolas de bebedouro. É um documento que tá ali, muito completo. E foi classe média que fez. E ele é de 2011, um ano antes que o evento que estamos analisando ali, destacando quem são os top your minds, como se fosse assim, os melhores comerciantes. E aí, aqui eu tenho um dado do Atlas Bebedouro. População 70 mil habitantes, ou 80 mil, né? Você tem que olhar lá no site do IBGE, né? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, M, 0,819, é um número considerado bom. O PIB é tudo que está produzindo na cidade. Produto interno bruto, 2,7 bilhões de reais. E aí você vê aqui no gráfico quais são os empregos, onde que estão os trabalhadores. E aí a gente vê que é o seguinte, essa classe média aí, ela é 22%. Enquanto que 30%, a maioria, é classe trabalhadora, e também 2% da construção civil, que é classe trabalhadora, e outros também 12%, que é classe trabalhadora, e algumas classes médias baixas nos setores agrícolas e criação de animais, agropecuária. Aí, né, tem essa fita aqui. Ó, o ano de 2012, um banco particular que foi fundado das indústrias citros faturou 1,2 bilhão de reais. Então veja só, ó, 1,2 bilhões de reais aqui da Cicobi, e o PIB da cidade um ano antes, 2,7 bilhões. Caramba, então, tipo assim, tudo que foi produzido do PIB foi para a mão do Cicobi Crédito Citrus. Aqui que a gente vê a classe média alta. Ela não é a classe dominante. Também não tem nada a ver com essa classe. Mas é o fato de que entendemos que a sociedade está dividida em 3 classes sociais, com interesses opostos. A classe trabalhadora, que é o proletariado, a classe média baixa, que é esses comerciantes, a classe média alta, que são esses grandes financiadores, e a classe burguesa, que eu mostrarei agora. Aqui então vos mostro quem é a classe burguesa, e aqui os trabalhadores que trabalhavam para essa classe burguesa, que é dona dos meios de produção e da vida material, no caso aqui a produção dos citros, donos dos meios de produção dos citros, que explora a força de trabalho, que sem meios de produção só tem essa força de trabalho para sobreviver, né? E esses grandes burgueses aqui então
são as indústrias, os grandes industriais, são os burgueses. Aí eles foram influenciando. Esses burgueses chegaram a influenciar a economia, criaram então uma cooperativa para depois, com o trabalho do trabalhador, e depois um banco particular para eles financiarem todo esse PIB. Então veja só, esse aqui é um dos trajetos do agronegócio que mostra qual que é a exploração capitalista no interior. Aqui a classe trabalhadora. Repare só. O nível de marginalidade porque trabalha num emprego, só ganha 2 salários mínimos. Enquanto os burgueses vão enriquecendo, a classe média baixa, ela só distingue da classe trabalhadora porque ela tem um emprego ali, uma renda, ou que ela tem um curso de apertar parafuso no Senac, ou de apertar botão no ETEC. Então ela tem uma posição, né, a classe média, por isso que ela diferencia da classe trabalhadora, mas muito da classe média se acha da classe trabalhadora, às vezes é compatível com as ideias da classe trabalhadora. E a burguesia, pelo contrário, ela explora a classe média e a classe trabalhadora. Veja só, os personagens da história de Bebedouro, mas é os trabalhadores. É que eles têm posição de marginalidade e a história meio que zoa eles. Zoa porque eles estão em condição de marginalidade. É isso, pessoal. Terminando aqui os nossos estudos e tal. E até mais.